bem, gente? São 12h37 desse sábado, dia 3 aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver como é que está o Bitcoin e o mercado depois desse caos total, desse filme de terror que a gente está vivenciando aí no mundo. Vou falar um pouco sobre o que levou a isso, vou falar um pouco sobre o gráfico do Bitcoin. Então já se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo de análise e me segue no Instagram, @gapcryptolife, só escanear o QR Code que está na tela. Vamos primeiro iniciar com o gráfico do Bitcoin. O Bitcoin fez a mínima em 60.433 e a máxima ficou em torno de 62.151. Nesse momento a gente está em 61.346, formando um dojizinho nessa região. Se o doji se confirmar, se a gente terminasse agora, a gente sabe que doji geralmente indica reversão de mercado, reversão de tendência, por conta de uma indecisão no mercado. Não é sempre, tá? Mas geralmente indica isso. Por exemplo, aqui a gente teve um dojizinho, o mercado vinha de baixo, voltou. Aqui a gente teve um doji, o mercado vinha de alta, uma vela alta. O mercado teve uma leve vela compradora no dia seguinte, depois essa queda. Então, o doji se confirmar, pode indicar uma reversão de tendência, tá? Mas o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é, de novo, esse gráfico aqui com o halving para tranquilizar vocês. Geralmente, quando o mundo tradicional colapsa, a curto prazo, interfere diretamente no setor criptoativo. Mas a médio barra longo prazo, o Bitcoin ele tende a seguir o fluxo natural das coisas, tende a seguir o seu rumo. O Bitcoin, existe aquela falácia de que o Bitcoin é alta infinita, e é verdade. Então, quem está posicionado, focando a médio barra longo prazo e não está operando alavancado, pode ficar tranquilo que situações assim, na verdade, te dão a oportunidade de compra. Há risco para vocês que a gente está aí nos últimos dias da janela de comprar Bitcoin nesse preço. Então, continuo com a minha posição de compra, continuo pensando que é o melhor ponto para compra. Façam suas análises, mas eu continuo pensando nisso. O que eu quero trazer de novo aqui para vocês são os jovens passados 16 para 17, 20 para 21, que foi a decisão, um jovem de 16, 20 e agora o jovem de 24, a gente fica em torno de 160 dias a média com o Bitcoin oscilando até ele alcançar, buscar realmente novos patamares. A gente teve mais ou menos 150 dias aqui em 16, 150 dias mais ou menos em 2020, e a gente está indo para 110 dias aqui em 2024. É claro que isso não é uma regra. A gente pode parar de oscilar o preço e buscar patamares maiores antes nesse ciclo, visto que é um ciclo que a gente não teve em outras épocas. A gente tem ETFs, a gente tem tokenização de ativos, a gente tem IA, a gente tem a campanha presidencial americana. Enfim, a gente tem a regulamentação em países como Rússia, Emirados Árabes, El Salvador, próprios Estados Unidos falando em regulamentação. Isso tudo pode ser que a gente demore menos tempo para alcançar esses patamares maiores. Entretanto, existe um prazo a seguir, a história ela rima, então não tem por que ficar desesperado se a gente ainda mantivermos essa oscilação, tá? Desde o início eu falo que lá para final do ano a gente vai estar com o Bitcoin em patamares bem superiores e bem felizes, né? Então vocês podem ficar tranquilos e aproveitarem esses momentos para se alocarem em criptos com um bom poder de octanagem. A própria Solana, por exemplo, Solana veio aqui para o meio da nossa cunha triangularizada a $148. Entrar em Solana a $148 depois de ela ter batido 194 com as coisas do jeito que estão, é uma oportunidade praticamente impossível de ver nessa altura do campeonato. Então esse tipo de coisa tem que servir para vocês entrarem, tá? E se posicionarem bem. Agora vamos de fato
pro gráfico aqui do Bitcoin, tá? O Bitcoin, ele rompeu a nossa base da banda de Bollinger, ele se encontra abaixo da base da banda de Bollinger nesse momento e dentro da nuvem de Shimoku. Tá? O preço ele tende a entrar, a buscar o interior da nuvem, ele geralmente lateraliza aqui um pouco, mas depois ele sai e retorna para a upper da nuvem. A tendência é o Bitcoin. Quando a taxa de juros americana tiver o corte, isso vai acontecer, a taxa de juros for cortada, o Bitcoin vai conseguir voltar aqui para patamares de cima e ter força para romper a região de 70, 71 mil dólares. Mas a expectativa para hoje seria qual? O Bitcoin tem uma região forte aqui em 0,382 de Fibonacci, que seria o nosso suporte de 60, segurando o Bitcoin. Além disso, a gente tem a cunha inferior do canal do Keltner fazendo congruência aqui com a Lower da nuvem de Shimoku. Então não se surpreendam se o Bitcoin vier tocar nessa região roxa aqui, tá? Nesses próximos dias ali de 59 ou até 58 mil dólares. Ele pode vir tocar nessa região aqui se a tendência continuar de quedas, tá? Porém, existe a outra possibilidade, que é a natural, desse doji se confirmar e já na segunda-feira o preço retornar aqui para a região de 65 mil dólares, tá? Para a gente voltar para cima da nossa linha de tendência aqui e continuar seguindo o nosso caminho rumo aos 100 mil dólares. Enquanto isso... Ih, rapaz. Voltou, normalizou. Enquanto isso, a dominância do Bitcoin está num ponto muito interessante, tá? A dominância do Bitcoin, apesar de estar nesse momento com 0,34% de alta, justamente pela situação instável que a gente está vivendo, a expectativa é que a tendência é que a dominância do Bitcoin caia e venha buscar a região aqui de 54%, tá? E isso necessariamente não quer dizer que a dominância do Bitcoin caindo, o preço do Bitcoin vai cair. Mas o que eu mais quero focar no dia de hoje não é em si na análise gráfica, é entender com vocês a cenária macro, a cenária política, a cenária econômica do mundo. E é isso que eu quero falar para vocês. O que está forçando o preço do Bitcoin? O preço do Bitcoin despenca para 60 mil. O que está por trás dessa liquidação massiva? Primeiro, a gente tem a Genesis Global, que iniciou a distribuição de 4 bilhões de dólares em ativos para credores. A Genesis, que decretou falência, entrou com pedido de recuperação judicial no ano passado e começou a distribuir os ativos para credores. Então, isso aumenta a pressão de venda, isso aumenta o medo de despejo em massa e isso causa uma insegurança e uma instabilidade no mercado. Deixa eu ir fechando aqui as abas. Além disso, o ponto principal foi essa possível cenário apocalíptico forçado pelo SEC, que é o que estão falando, justamente para influenciar na eleição americana. Os Estados Unidos criam 114 mil vagas de emprego em julho e a taxa de desemprego sobe. A taxa de desemprego atingiu níveis similares com a da pandemia. A expectativa era de pelo menos 175 mil vagas, quando lançaram 114 mil, e a taxa de desemprego subiu para 4,3%, que já era alta, era 4,1% no mês de junho. Isso criou um alerta que o Fed está ficando, que o Fed errou, que o Fed perdeu a mão, que o Fed deveria ter cortado a taxa de juros antes, procurou a manutenção da taxa de juros por conta da inflação, e isso surge alguns burburinhos de que o Fed teria feito isso para tentar favorecer os republicanos, de que o Fed está tentando interferir, ou que simplesmente o Fed estava perdido em meio a esse cenário caótico americano. A gente tem a dívida do FMI dos Estados Unidos se tornando impagável, crescendo 6 bilhões quase por dia. Então a situação vem ficando complicada. Porém, é esse o ponto. O mundo desabou ontem, a bolsa despencou, Nasdaq despencou, a Nvidia despencou, a Amazon despencou.
o mundo tradicional e a criptomoeda, o criptoativo ontem despencou. A gente teve aí basicamente todas as altcoins caindo cerca de 5% ontem, tá? Essa aí foi uma média. Mas enquanto isso, o volume de baleias de Bitcoin nas bolsas atingiu pico em 9 anos. Então, o que isso quer dizer? Enquanto os mãos de alface estão vendendo, enquanto a galera se desespera, a gente tem que fazer o que as grandes baleias fazem. Elas estão acumulando Bitcoin. Além de estarem comprando mais das pessoas que estão sendo liquidados, ela nunca, desde 2015, teve movimento tão grande dessas baleias tirarem os seus Bitcoins de exchange e colocarem em carteiras privadas, em carteiras seguras. Isso mostra o quê? Que não estão querendo vender os Bitcoins, que eles estão acumulando porque acreditam numa alta exponencial a curto / médio prazo do Bitcoin. Isso aqui é muito importante a gente ver o que os grandes players do mercado estão fazendo, porque enquanto a gente se preocupa com alguns dias, temores de uma recessão, grandes players do mercado estão estão movendo 64 mil bitcoins para carteiras. E isso diz muito. Isso aqui é basicamente para confirmar para vocês que tudo está caindo por conta desse medo de recessão americana. Justamente por conta disso, Warren Buffett continua a vender ações da Bofa, mas não se sabe por quê. Warren Buffett tem vendido diariamente uma quantidade absurda de ações. Isso leva, se o Buffett está vendendo, muitos outros também começam a vender. Isso leva o mercado a esse desespero quântico apocalíptico, basicamente na expectativa de os Estados Unidos passarem por uma nova recessão à beira de uma eleição americana, à beira onde os contribuintes estão bancando a guerra de Israel, estão bancando a guerra da Rússia e da Ucrânia, à beira em que os contribuintes sabem que, dependendo de como ficar a situação na Venezuela, dependendo do que aconteça, talvez os Estados Unidos tenha que intervir de alguma maneira, não estou dizendo militar, mas aplicar mais sanções. Enfim, a gente sabe do poder da Venezuela em relação ao petróleo. E tudo isso liga um alerta no mercado que, a curto prazo, para entender o que começam a despejar. A gente vê aqui a Tesla caindo 4%. Enfim, isso tudo liga o alerta. Bitcoin cai para 62 mil dólares, enquanto os touros das criptomoedas vêm 150 milhões em liquidação. É por isso que eu digo, vocês não podem operar alavancado, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Para quem não opera alavancado, para quem foca no médio / longo prazo, para quem aproveita o momento para compra, é só mais um dia normal no mundo cripto. Isso aqui não tem que assustar vocês justamente por conta disso aqui. Isso aqui não tem que assustar vocês por conta disso aqui. Gente, a gente saiu daqui de baixo e a gente está aqui agora. Então, por que uma vela no mensal que está tendo uma vela vendedora vai assustar vocês? Não tem o menor motivo para isso. O Bitcoin ele tende a rimar, ele tende a fazer as coisas similarmente com o que já foi feito. Então é por isso que quem está operando alavancado corre sérios riscos de voltar pagando mais caro, porque quem for liquidado aqui embaixo vai voltar pagando mais caro. Essa que é a verdade, não vão ficar de fora do mercado. Somente ajudam a causar esse caos inteiro no mercado. O ciclo criptoativo, esse bull run que está por vir, você não precisa alavancar, correr o risco para duplicar, triplicar seu ganho de capital. Isso não é necessário. Enquanto isso, a gente sabe que a senadora Luminis criou um projeto de lei de estratégia de Bitcoin e o que foi dito é que 2.200 cartas foram enviadas a diversos senadores nas últimas 48 horas pedindo o apoio ao projeto de lei da senadora, tá? Basicamente, aqui diz que foram 1.333 cartas para democratas, 850 para republicanos e 41 para independentes, né?
não segue nenhuma opinião. Seria o centrão, né? Isso prova que vai sofrer uma forte pressão americana para, de fato, isso acontecer. Não acredito que os Estados Unidos vai ter o Bitcoin como uma reserva internacional de valor, e sim realmente essa reserva estratégica hoje. No próximo bull run, todos os bancos centrais vão ter, mas nesse momento, somente essa tendência de você ter uma reserva segura de Bitcoin, não vender Bitcoin nos Estados Unidos e principalmente criar o direito da autocustódia constitucional do Bitcoin já é incrível para o setor criptoativo. Aqui é basicamente o que eu já falei. Os Estados Unidos adicionaram apenas 114 mil empregos, quando a expectativa era de 175. A taxa de desemprego atingiu 4,3, a mais alta desde 2021, que era ali a época de pandemia. Enfim, e isso tudo causou esse burburinho no mercado e fez o nosso índice do Fear and Greed voltar lá para o medo de 72. Olha como é bizarro isso. A gente estava em ganância na última semana. Bastou aí 3, 4 dias de instabilidade que volta para o medo. A galera começa a vender sem motivo nenhum, sem nenhum tipo de análise gráfica, porque se a pessoa tiver o bom senso e conhecer o mercado, não vai sair de posições num momento como esse, porque ao meu ponto de vista é uma loucura você não estar posicionado em Bitcoin, em altcoins com alto poder de octanagem nesse momento. Então façam suas próprias análises, se posicionem de maneira responsável, tenham responsabilidade financeira e principalmente trabalho emocional de vocês nesse momento, tudo bem? Comenta aqui embaixo o que você acha, qual é a sua expectativa, se você está vendendo, se você está comprando, qual é a sua postura nesse mercado. Se gostou, não esquece do like, isso me ajuda bastante. Não se esquece de se inscrever no canal. E eu vou ficando por aqui, tá bom? Vamos esperar quando acontecerem os cortes na taxa de juros americana, que isso vai acontecer, isso vai ter que acontecer nesse mês, provavelmente o mais rápido do que a gente pensa, para tentar tirar essa ideia de terra arrasada que está colapsando. O preço do Bitcoin vai voltar a respirar e vai voltar aqui a tentar estressar esses patamares de 70 mil dólares, tudo bem? Vou ficando por aqui, bons trades.